O fim de semana foi marcado por polêmicas em torno da decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu a realização de missas e cultos presenciais em todo o Brasil. Hoje, o ministro Gilmar Mendes vetou atividades religiosas em São Paulo, mantendo a decisão do governo paulista. E, diante de decisões conflitantes, o plenário da Corte dará a palavra final sobre o assunto na quarta-feira. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Na véspera da Páscoa, o ministro Cássio Nunes Marques determinou que estados e municípios não podem proibir completamente celebrações religiosas presenciais. Ele atendeu a um pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que entende que proibir atividades viola a liberdade religiosa prevista na Constituição. Nunes Marques determinou que igrejas e templos podem funcionar com 25% da ocupação, desde que adotem protocolos sanitários contra a Covid-19. Após a decisão, o Santuário Nacional de Aparecida, por exemplo, abriu as portas aos fiéis, mas a movimentação foi bem pequena na comparação com anos anteriores. Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, chegou a desafiar a decisão do ministro, dizendo que o que vale é o decreto do prefeito e que cultos e missas presenciais continuariam proibidos na capital mineira. Nunes Marques reagiu e determinou que Calil cumprisse com máxima urgência a decisão. A Superintendência da Polícia Federal em Minas foi intimada a garantir o cumprimento da liminar em caso de resistência da autoridade municipal ou de seus funcionários. Horas depois, Calil recuou e escreveu nas redes sociais: "Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre. Já entramos com recurso e aguardamos a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal." A Frente Nacional dos Prefeitos também criticou a decisão de Nunes Marques. Já o vice-presidente, Hamilton Mourão, defendeu hoje cultos e missas com distanciamento. Pessoas que frequentam culto, templo, são pessoas até mais disciplinadas assim. Não é diferente de balada, essas festas clandestinas que acontecem. Também não vou colocar no mesmo nível, isso aí são duas atividades totalmente distintas. Uma é espiritual e a outra é corporal, vamos dizer assim. Tudo depende das pessoas, depende do templo. Se você tem uma igreja que tem um espaço bom, ali você limita 20, 30 pessoas separadas, 2 por banco, vamos colocar assim. Todo mundo de máscara, obviamente. Eu acho que há condições. O decano do STF, ministro Marco Aurélio Mello, disse ver com muita preocupação a liberação de cultos e missas presenciais. Ele classificou as medidas tomadas como vitrine, indicando que o colega teria feito um aceno aos evangélicos e ao presidente Jair Bolsonaro, que o indicou à corte. Marco Aurélio ainda ironizou, afirmando que não sabia que Nunes Marques era tão religioso. Hoje, contrariando o entendimento de Nunes Marques, o ministro Gilmar Mendes manteve a determinação do governo de São Paulo de proibir público em celebrações religiosas. Mendes enviou o caso ao plenário do STF para que o conjunto de ministros examine o tema com urgência. O assunto foi pautado pelo presidente da Corte, Luiz Fux, para quarta-feira. O julgamento dará uma posição definitiva a respeito da liberação de atividades religiosas presenciais durante a pandemia. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que o ministro Nunes Marques seja o relator das ações sobre cultos e missas no STF, retirando o processo das mãos de Gilmar Mendes.